Senhoras e senhores, bem-vindos ao Desconstruindo, o seu programinha sobre o desenvolvimento de jogos e como eles são feitos. Eu sou o Vitor Salvador Pissolato e esse é meu amigo Pietro Amaral. E aí, Pietro, como é que tá? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite mais outra vez. Estou ótimo, John. E agora a gente tem um convidado que tá fazendo muita coisa boa. Quem é que a gente tem hoje aqui, John? Boa! Hoje no nosso Desconstruindo, nosso programinha sobre desenvolvimento de jogos do Game Design de Bolso, a gente tá com um convidado especial, que é o Pedro Savino. E aí, Pedro, como é que tá, cara? Fala aí, galera. Tranquilo, tudo tranquilo. Vou me apresentar rapidinho. Eu sou Pedro Savino, eu faço games aí há quase 10 anos. Há 5 anos atrás eu resolvi montar minha empresa, né? Hoje em dia a gente tem 6 pessoas trabalhando, ela se chama Orubi Game Studio. O principal jogo agora nosso é o Super Mombo Quest. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa trajetória aí, os games e desenvolvimento. Então vamos embora. Pedro, antes daqui de começar, né, eu até te fiz uma pergunta e aí você começou contando que você está fazendo jogos há 10 anos. Eu queria primeiro saber onde você estava nesses primeiros 5 anos aí que você não estava na Urubi. Eu queria ouvir um pouquinho mais da Urubi. Você falou que já tem mais pessoas, então hoje são todas pessoas que você contratou. Como foi esse processo de construção da empresa, né? Queria ouvir um pouquinho mais sobre essa sua trajetória. Show. Então, lá em 2013, eu estava me formando em design e na época o mercado assim não tinha tanta oportunidade, né, quanto tem hoje. Uhum. E eu falei, cara, eu preciso fazer um TCC muito top, assim, o curso, né, a conclusão de curso. E aí eu fiz um projeto que era o Mombo. O projeto era o personagem Mombo. Ai, que legal. Ele surgiu lá atrás, né, quando estava me formando, meu TCC. E aí eu me formei, fui tentar emprego na área. E aí, cara, não tinha muita coisa para fazer, né? Assim, eu não era programador. Então, na época, assim, se você fosse programador, beleza, eu acho que você, na época teria um emprego legal. Mas eu não sabia programar em Unity e nenhuma ferramenta que era mais utilizada, assim, no mercado. Eu era mais um game designer que fazia jogo em Construct, coisas do tipo. E eu falei, cara, prefiro tentar fazer meus jogos sozinho, tentar ganhar dinheiro fazendo jogo sozinho do que às vezes ganhar até mixarias que na época fizeram tipo propostas de emprego assim, de ganhar R$ 750 formado. Eu falei, cara, Aham. Deixa eu te perguntar, você formou em design, quando você diz design, é o design normal, o tradicional, digamos, ou já era específico para jogos, design de games? na época que eu comecei a faculdade não tinha nenhuma faculdade assim de curso superior de jogos, né? Então eu entrei no desenho industrial mesmo, que ali na Uhum. PUC. A especificação do curso, né? A especialização seria em mídias digitais. Ah, que legal. Trabalha a parte de animação, né? Tem parte de games, a parte web, então tem várias partes aí do mundo digital, né? Que engloba assim o mídias digitais. Mas eu resolvi fazer jogo, né? Acho que a galera que Uhum. curte sempre jogou, teve esse sonho assim de viver de jogo, né? Imagina viver jogando. Brincadeira, eu não vivo jogando, mas como agora tipo assim, eu sou programador e programador tem que testar, então o programador o dia inteiro joga alguma coisa. Aí eu me formei nisso, né? Em mídias digitais. E na época, como o mercado era meio fraco, né? Eu comecei a fazer meus jogos sozinho. E aí percebi que dá para ganhar dinheiro fazendo o jogo e colocando na App Store, no Google Play, né? Ou então na própria App Store do iOS. Então eu comecei a fazer vários jogos, todos do Mombo. Eu fiz uma maratona chamada Mombo Challenge, que eu me desafiei a fazer um jogo do Mombo por semana. Caraca, Então, que eu fiquei legal. cerca de 3 meses só fazendo o jogo do Mombo e colocava na loja. Conceituava, fazia arte, game design, até o som também fazia. E aí eu subia para a loja, colocava uns ads assim e começou a dar um trocado. Eu falei, cara, dá para eu mais ou menos seguir esse caminho, né, de desenvolvedor independente. E aí, nesse meio caminho, assim, eu juntei com alguns amigos, fiz uns projetos, a gente ganhou alguns prêmios e tal. Isso me deu realmente dinheiro para me manter até eu fazer o Advento Lhama, que é um dos jogos da Urubi. Então, o Advento Lhama eu comecei a fazer esse jogo sozinho. No final das contas, hoje em dia, ele tem 3 milhões de downloads. Ele foi o jogo realmente que abriu as portas para eu poder abrir minha empresa, né? De ter renda para manter uma equipe. Então, em 2017, eu lancei o Advento Lhama. Em 2017, mais ou menos no meio do ano,
eu abri a Orub, né? E aí só foi crescendo, consegui contratar mais gente, né? A gente ganhou o edital do Ancine, Uhum. e aí hoje em dia tem 6 pessoas trabalhando, e a gente tem o Super Mambo Quest agora aí, que é sucesso aí no TikTok, nas redes sociais, aqui no Brasil, com quase, tipo, deve ter quase 1 milhão de downloads, né? Isso que a gente não investiu em aquisição de usuário, para quem trabalha com games, sabe que jogo mobile precisa ter aquisição. Então a gente só com trabalho de rede social conseguiu mais de quase 1 milhão de downloads aqui no Brasil. Cara, é muita coisa. Nossa senhora, parabéns. E a Urub está nisso, 6 pessoas criando conteúdo para rede social, né? Então, para quem não conhece a Urub, a gente, há 1 ano e meio atrás, começou a realmente produzir conteúdo nas redes sociais, falando dos nossos jogos, falando sobre outro tipo de conteúdo voltado para o público gamer e o público talvez um pouco mais infantil. E a gente construiu aí uma comunidade no TikTok de hoje mais de 800 mil seguidores, né? E o YouTube, mês que vem, deve bater 400 mil inscritos também no nosso canal do YouTube. Então, hoje em dia, a gente produz conteúdo e produz games, né? Você está com 6 pessoas, sendo você, imagina, o fundador da empresa, os outros são pessoas que você contratou, então você está conseguindo contratar uma galera. Tipo, no começo, no Super Momo Quest, lá Uhum, atrás, né, foi um... Eu não cheguei a contratar, né, foram 3 amigos, eu e mais 2 amigos, nos juntamos e falamos, vamos tentar esse projeto da Ancine, né? A uhum, Urubi era só eu na época, e pelo menos a gente tinha o portfólio da Adventure Llama, né, como a sim, empresa era sim. só minha e só eu trabalhava, eu tinha pelo menos um jogo de portfólio e tal, e a gente acabou conseguindo o Super Momo Quest, né, para desenvolver e conseguir esse financiamento aí do jogo. Mas aí, a partir daí, como a gente teve esse investimento, a gente conseguiu começar a contratar pessoas e tudo. E nesse meio do caminho, né, uma das pessoas que eu contratei foi a Giovana, né, que ela começou a criar os conteúdos das redes sociais com mais profundidade e tal. E atualmente ela está no quadro associativo da empresa, né? Então ela virou sócia da empresa. Então hoje em dia a empresa sou eu, tem a Giovana como sócia, a sócia fundadora também, que foi minha mãe, lá atrás, que me ajudou a fundar a empresa, né? Isso eu não conto como funcionário da empresa minha mãe, coitada, mas tem que contar. E seria eu, Giovana, e mais 4 pessoas, né? Full time aí trabalhando, fazendo jogo e produzindo conteúdo. Caramba, que legal. Bom, cara, a gente queria conversar um pouco com você, principalmente do que você comentou, que é o Super Mombo Quest, né? Você já falou que você fez 1 milhão de Mombos, jogos de Mombo, né? Achei muito legal. E queria até conhecer mais os jogos. Mas o Super Mombo Quest foi esse grande jogo, digamos assim, que vocês trabalharam no seu último tempo, né? E é um sucesso, né? Eu conheci o Super Mombo através de redes sociais, como você mesmo disse, né? Fui jogar e, cara, é um jogo foda. E eu queria conhecer um pouco mais sobre o desenvolvimento desse jogo, né? Você comentou que você estava sozinho, você juntou com essa galera. Eu queria que você primeiro explicasse como é que foi o Super Mombo, né? Como é que surgiu essa ideia e o que ele é, no final das contas, para a galera que nunca jogou. Primeiro, explicando o que é o jogo, né? Então, galera que curte jogo de plataforma, ele é um jogo de plataforma, ele é Metroidvania, porque ele tem 50 mil locais, fases interconectadas, e dependendo do local que você vai, você não consegue acessar, precisa de habilidades novas Uhum. para acessar. Então, ele é um jogo de plataforma Metroidvania. Plataforma hardcore, quase, né? Quase um Super Meat Boy, até para. Eu sofri ali, viu? Falar a verdade. A galera que não está acostumada com plataforma, assim, sofre um pouco. A gente já está desenvolvendo o Super Mario Quest 2, Ah, que e legal. realmente um dos desafios é tentar tornar o jogo talvez um pouco mais acessível, assim, que realmente ele foi um sucesso, mas a gente sabe que o público tem falado que o jogo não é um jogo muito fácil, assim, ainda mais o pessoal que joga no mobile. Mas como é que foi, né, esse desenvolvimento? Como é que surgiu o Super Mario Quest? Quando eu fazia jogo lá do Mombo, né, eu criei uma mecânica que era a mecânica de combo, né? E o que era combo? Era só você matar os inimigos pulando em cima dele. Quanto mais inimigos você pular em cima e matar, maior o seu combo. Aí, a maioria dos jogos do Mombo tinha essa parada de combo, de pular nos inimigos e tal. Então a gente pegou essa ideia e falou, tá, como é que a gente consegue fazer um jogo de plataforma grande, assim, como os jogos que eu gostava de jogar quando era na infância, né, que era Mega Man X, né, Uhum. Port Castlevania, esse tipo de jogo que a gente curtia jogar, de plataforma 2D, e transformar nesse mundo do Mombo, de combo, e de um personagem ágil e pequenininho e tal. E aí surgiu o Super Mombo Quest, quem escreveu, né, o jogo foi o Leonardo, e ele escreveu todo o game design do jogo e tal. E a gente falou, tá, beleza, a gente
tem o projeto da Ancine aqui, vamos fazer um protótipo e vamos mandar, né, junto com o Game Bible. E a gente enviou toda a documentação para a Ancine e foi selecionado para fazer lá o pitch e tal. Fizemos a apresentação e tudo, fomos selecionados para receber esse investimento. E aí, com o investimento, a gente pôde contratar mais gente, né, porque era só eu, o Emanuel, né, que ele é o artista, e o Leonardo, que é o game designer. Então, meio que o trio, assim, cabeça, né, do projeto seriam esses, Sei. mas a gente contratou mais um artista, mais um programador, né? Legal, legal. Então, para conseguir, tipo, desenvolver esse jogo que seria gigantesco, né? Um Metroidvania. Então, quantas fases eu tenho que criar para ter um jogo que nem Castlevania, um castelo gigante com Uhum. 1000 fases diferentes? Então, atualmente, assim, o jogo tem 240 fases, né? Não é um número de fases bem restrito, mas Porra, é muita coisa, cara. São 240 telas, digamos assim, que vocês montaram, né? exato. É porque o Super Mario Quest, acho que quando a gente fala fase, né? Porque toda tela, né? Uhum. Ela tem um objetivo, né? Então você tem que matar todos os inimigos, você tem que coletar todos os cristais, ou você tem que achar moeda dourada, ou resgatar um bichinho que fica preso na jaula. Então cada fase tem um objetivozinho e que te dá uma moeda, que é o principal do jogo, né? Que é a moeda lá que desbloqueia os caminhos e Sim. tal. Mas realmente são 240 fases, né? E essas fases são estruturas pequenas, mas ainda assim tem a complexidade de criar um level design para elas, né? Saber onde começa, onde termina, como é que você quer que seja aquele desafio, se vai ser difícil, se vai ser fácil, em que ponto do jogo aquele desafio tá. Então realmente foi um pouco complexo, né? Para desenvolver todo uma estrutura de mundo, né? Interconectado. Interligar, exatamente, cara. Isso é a parte que, meu Deus, eu fico maluco só de pensar ali. Como é que vocês linkaram tudo, as coisas têm que fazer sentido, Sim. né? Muito legal. Eu queria saber um pouco mais, você comentou já umas duas vezes sobre a Ancine, né? Aham. Sobre o edital da Ancine. Isso é uma coisa que eu acredito que muita gente não sabe, né? Sobre os editais que existem no Brasil, Sim. né? Em outros lugares também, para tentar fazer, arrecadar dinheiro, fundos para o investimento de um projeto e tudo mais. Eu queria que você explicasse um pouco melhor para a gente, para a galera que nunca ouviu falar, como isso funciona, sabe? E como vocês, na Supermom, o que vocês precisaram fazer para conseguir participar desse edital e conseguir essa grana, por exemplo. Assim, ultimamente tem tido bastante editais, assim, que o próprio município aqui de Niterói, que eu moro em Niterói, né, já abriu alguns editais de Uhum. fomento, né, à cultura e a parte de jogos, né. A gente conhece vários editais de filme, né, que a Ancine antigamente fazia muito, antigamente não, sempre fez muito esse fomento, né, à cultura, principalmente a parte de filme, mas Você vê sempre na introdução do exato, filme brasileiro, né? aham, Grande maioria tem um tem uma Ancine na Ancine. frente. E aí eles começaram a fazer editais para jogos, né? E a gente, no segundo edital que teve para jogo, o primeiro eu nem tinha empresa e tal, não estava muito por dentro disso. E aí no segundo edital eu fiquei meio tipo, beleza, nossa, tem edital, o que que é edital? E era para empresas, né? Então, beleza, tem que ter uma empresa. Aí, no caso, eu até abri empresa por causa do edital, senão não Uhum. poderia concorrer. Você tem que arranjar um CNPJ. Exato, né? Então, tipo, quando a gente fala empresa, né, não é só juntar as pessoas e fazer jogo, né? Empresa é formalizar a empresa, ter CNPJ, emitir nota, pagar os impostos, de tudo que você recebe. Então, é formalizar a sua instituição. E aí, como é que funciona, né, esses editais, né? Geralmente, o da Ancine é o seguinte, a Ancine falou, ó, tem um edital aqui que a gente vai distribuir cerca de, sei lá, 2 milhões de reais para tantos projetos, né? Então, na época, eu acho que eram 6 milhões, né? E aí tinham várias categorias, categoria A, B e C. Categoria C, eles davam até 250 mil, categoria B, 500 mil, e categoria A, 1 milhão, né? Para a categoria de 1 milhão, acho que só tinham só 2 projetos iam ser selecionados e tal. Então, como eu estava começando e a equipe era pequena, a gente não tinha tanto portfólio assim, a gente falou, tá, vamos fazer um jogo mais simples, talvez, um jogo pixel art, né? Sim. E a gente se Uhum. candidatou ao C, né? Que é para pegar 250 mil. E fizemos um protótipo, né? Preenchemos toda a documentação que precisa, que é um Game Bible, né? Explicando como é que é o jogo, conceito. Então, a gente tinha que já ter o jogo todo mais ou menos estruturado no documento. Então, também tem toda a parte burocrática de preencher uma documentação lá do edital e tudo. Então, a gente fez todos os passos, enviou lá para a Ancine e foi selecionado para fazer um pitching
Nesse pitch, a gente tem que mostrar quem é a empresa, né? O que que a empresa já fez de relevante, como é que a gente vai conseguir ganhar dinheiro com esse jogo, aonde que a gente vai vender, quais são os modelos de negócio que a gente escolheu para o jogo. Então, Nossa, é bem complexo, né? Você tem que entregar realmente muita coisa sim. para eles, né? Você tem que convencer, porque, tipo assim, não estão te dando dinheiro, né? É um dinheiro que é uma espécie de empréstimo, né? Que você tem que pagar de volta. Ah, é mesmo? É. E também tem um monte de gente concorrendo, né? Então eles vão escolher as pessoas que vão provavelmente retornar aquele investimento. Então se trata de... É, e que melhor fizeram os pitches, né? Exato. Então, tipo assim, eu tenho uma espécie de pontuação lá, né? Que cada que vai ter a banca de jogador e tal, vai dar a pontuação em cada quesito e tudo. Então, você tem que realmente mostrar que você sabe o que você está fazendo, né? Tipo, eu estou fazendo isso, vou vender em tal lugar, vai custar tanto, a gente tem a estimativa de das vendas de tantas cópias, a gente está pensando já Entendi. em rede social e tal. Então, mostrar como é que você vai realmente ganhar dinheiro com aquele projeto e quais são os pontos fortes daquele projeto. E o Super Mobile Quest ele foi selecionado, né, para receber esse investimento. Então a gente recebeu, né? Que O legal. investimento ele foi pago em uma parcela só, então a gente recebe o investimento, a gente é obrigado a aplicar esse investimento, então a gente aplicou esse investimento e vai usando o dinheiro conforme vai produzindo o projeto. A gente tem vários editais ocorrendo aí, em São Paulo tem muitos, né? Aqui em Niterói já tiveram 2 editais, assim, fomento para games e para cultura geek, e a Ancine, se eu não me engano, ele já lançou 2 editais, né, deu uma parada agora, eu acho que nesse último governo, mas a tendência, eu acho que é as coisas voltarem um pouco ao normal aí na questão cultural, fomento à cultura. E ano que vem deve ter, eu acho que é, editais novos, né? De cunho nacional, né? É, a galera tem que ficar de olho agora, né? Imagino que no site da Ancine, em outros desses redes sociais deles, devem informar quando rola e tudo mais, né? O ideal é sempre participar de grupos, né? Que às vezes você não fica sabendo, que não tem como, tipo, todo dia ficar Sim. atualizando lá algum site que tem uma notícia Uhum. de Dancine e tal. Mas geralmente, tipo, quem desenvolve sempre está em um grupo de WhatsApp que vai aparecer. Ou então até um grupo de desenvolvimento de uma regional da vida, né? Que a gente tem aqui no Brasil. Cada estado tem um grupo regional que é dos desenvolvedores, assim. Aqui no Rio a gente tem o Ring, né? Aí em São Paulo também tem outros grupos, Brasília e tal. Então, a galera que desenvolve, quer ficar por dentro, acho que é bom colar também nesses grupos de desenvolvimento aí. Porra, muito legal. Cara, então vamos lá. Você conseguiu toda essa grana, né? Pode-se dizer, do edital Aham. da Ancine e começou a desenvolver o jogo, né? Aí eu queria saber como é que foi, principalmente, as definições, né? A definição do jogo, ele ser mobile e ser de computador, né? Ser de PC, já foi feita desde o início. Como é que foi o processo de vocês do desenvolvimento? Porque o jogo meio que foi portado para esses dois lados, né? Como é que foi essa experiência? Exato. O jogo, ele atualmente está no mobile, né? No iOS e no Android, só que é Uhum, free to play. E também está no PC, na Steam, Nintendo Switch, Xbox, só que aí é premium, né? Pago. Então a gente fez um uhum. modelo de negócio meio híbrido, assim. No começo, né, a ideia que a gente tinha era, vamos fazer um jogo premium e tal, porque era na época que a gente concebeu o jogo, as referências que a gente tinha era Super Meat Boy, Celeste, e todos esses jogos eles são pagos, né? Então a gente tinha referência desses jogos e queria fazer um jogo parecido, e o modelo de negócio que mais se aproximava era esse. Só que durante o desenvolvimento, né, a gente construiu uma comunidade grande, né, que a galera ficou interessada no jogo. E a gente percebeu que a maioria não tinha nem computador, nem videogame. Então, como é que a É, gente ia tem fazer isso. para vender o jogo para essa galera que já estava Não vai acompanhando? chegar, né? Não vai chegar no cara, né? Exato. A gente sabe que, ainda mais o público infantil, a gente sabe que a conversão, né, passa pelo intermédio dos pais. Então, para vender o Sim, jogo para uma total. criança, provavelmente o pai tem que saber, o pai que vai comprar e tal. Então, a conversão ela é um pouco mais baixa do que jogos para adultos e pessoas um pouco mais adolescentes, mas um pouco mais velhos. Então a gente falou, cara, provavelmente a gente vai ter que fazer free to play para celular. Uhum. A gente tem sei lá, uma comunidade de 500 mil de pessoas, a gente quer, se tiver 500 mil de download, provavelmente vai gerar uma renda tão legal quanto a gente colocar, sei lá, o jogo para vender e ter uma conversão de 4, 5%. Então a gente fez um cálculo lá, achou que faz sentido e transformou, né? Fez uma adaptação, né? Não digo que o jogo foi projetado para ser free to play, né? Então a gente adaptou esse jogo para ser free to play no celular, colocando alguns pontos para as pessoas assistirem ads, para recuperar a vida,
colocou alguns cosméticos para o cara comprar, o cara pode acelerar o jogo comprando cristais e tal. Então a gente colocou esse no mobile, esse free to play, onde o cara consegue pagar para ter coisas, né? E ver também anúncios, então é um sistema híbrido de ads mais Snap. E deu super certo, né? A gente está com quase 1 milhão de downloads aí na Play Store. Se somar com o Play Store com o App Store, deve bater esse 1 milhão. E a nossa rede também E tem crescendo. Falei. você imaginou que você hoje, o Super Mombo, você acredita que ele ainda é um jogo mais voltado para o premium? Ou ele, dado tudo isso que você fez, dado o público, ele tipo assim, o foco virou mobile? É assim, quando a gente fala de modelo de negócio hoje em dia, assim, o que dá realmente muito dinheiro é free to play, né? Uhum. Porque você ter um jogo que o cara tem que pagar é uma barreira muito grande, e a gente sabe que o mercado, assim, a criança está tendendo a ser free to play, principalmente nos celulares. Assim, ele funciona tão bem no free to play quanto no premium, assim, é que depende da plataforma, né? Switch, por exemplo, ele vende bastante. Então, tem que ser premium, né? No Switch é um pouco mais Sim. complicado, É. assim, de talvez colocar free to play e tal, porque eu acho que não, tipo, não tem ads, então toda a parte de compra, provavelmente por in-app e tal. Tá na Steam também, né? Então, tipo, se tipo, o jogo for free to play, provavelmente toda a parte de renda é por venda de itens, né? E no meu jogo, ele é meio a meio, assim, a renda que a gente tem, grande parte vem de ads. Então, no PC funcionou bem, vender, ele tá com quase, eu acho que, eu não sei, na Steam agora deve ter umas 200 reviews no jogo, com 100% 160 análises, 160 análises, 99% positivas, né? Então o jogo tá funcionando bem Uhum. na Steam e no Switch, free to play, premium, né? E no mobile tá funcionando super bem, free to play, a gente tem mais de 3 mil downloads diários, né? Então tá muito legal, assim, o jogo tá funcionando muito bem. Você comentou também, principalmente, que você teve que fazer algumas mudanças, né? Você teve que colocar um IAP dentro do jogo, né? Colocou ads. Como que foi essa definição? Como vocês definiram isso, sabe? Ah, como é que vocês falaram, não, vai ser essa parte que vai ter que ser colocada, ah, vai ser as moedinhas. Como foi o processo de definir o que seria a parte ad do jogo, sabe? Vocês tiveram alguma reunião para definir isso? Ou foi natural? Como é que foi? E tipo, ah, é 3 mil moedas, 5 mil moedas. Como é que vocês fizeram? Vocês testaram isso de alguma forma? A primeira coisa é a ideia, né? Você tem uma ideia de onde são os pontos que a gente consegue colocar ads, né? Qual vai ser o formato que a gente vai colocar. Então, o formato principal é o formato de interstitial, né? Que em determinado momento aparece um ad na cara do maluco e esse ads aparece, né? Quando você passa de uma fase para outra. Então, é o momento ali que o jogador terminou, concluiu alguma coisa e está só passando de fase. Então, você pode ir lá mostrar um ad pro cara. Óbvio que não é toda hora, né? Tem um período de tempo ali mínimo, né? Tem toda uma programação por trás para saber o momento que solta o ad, né? Então, tipo, se o cara morreu muito numa fase, por exemplo, e ele passa para a fase seguinte, a gente não solta ads. A gente espera o cara Legal. mandar bem no jogo, ficar mais contente com o jogo para poder mostrar um anúncio e o cara não ficar frustrado e sair. É um momento de respiro, né? Então, realmente tem todo um pensamento por trás na hora de colocar um ad, não é só sair colocando em qualquer lugar, né? Senão você estraga a experiência do cara, né? Se você ficar realmente, a cada tela que o cara mudar, toma um ad na cara, o cara vai ficar de saco cheio, É. né? É um bom jeito de pensar. Sobre questões de valores, Uhum. até a definição, vocês colocaram alguns IAPs dentro do jogo, o No Ads mesmo, que é Sim. tradicional, né? Isso tudo foi pensado logo de início, quando vocês tentaram portar para o mobile? Ou como é que foi fazer isso? Toda essa parte de in-app, assim, não é o ideal, né? Mas acabou sendo pensada bem no final do desenvolvimento, né? Porque a comunidade a gente criou do jogo foi mais do meio para o final, que a comunidade chegou a crescer e bombou muito no TikTok. Então a gente já tinha uma estrutura de jogo premium feita, né? E a gente teve que meio que realmente adaptar. No finalzinho, esse desenvolvimento, a gente falou, tá, tem que escolher se vai ser premium ou se vai ser free to play, e a gente teve que Aham. escolher uns free to play. Aí eu acho que a escolha foi assertiva, né? O jogo realmente rende bastante, eu acho que a maior parte da renda vem do mobile, até pelo volume, né, de download. Mas a gente pensou, o que a gente tinha, né, de conhecimento de ads era, tá, a gente pode colocar
um remove ads, né, que nem você falou, que a maioria desses jogos que tem esses ads que jogam para a pessoa sem a pessoa querer ver, né? Então tem essa questão de você poder remover isso, e aí isso se transforma num in-app, né, numa compra. Então Sim. você pode tanto monetizar com esse ad que fica aparecendo, ou se o cara não quiser, ele vai lá, paga e nunca mais vê aquilo. E pelo menos você ganhou ali o valor do preço do remove, né? Outra coisa que a gente tem também é skin, né? Assim, que o jogo a gente não queria que fosse um jogo assim, pay to win. Vou comprar, pagar aqui e vou ganhar. Não. Então, como é que a gente pode também colocar algumas coisas ali que o cara possa gastar dinheiro, mas ao mesmo tempo não prejudique muito a experiência do jogo? Então, a gente tem duas coisas, né? O que a gente pensou, que acho que eu nunca tinha visto, era o cara poder jogar offline. Porque, tipo assim, se você está jogando o Legal. jogo de ads, as pessoas tendem a tirar a internet para não receber ads e ficam jogando o jogo ali de Uhum. boa, né? Então, quando você desconecta da internet, aí depois de um tempo, se você ficar muito tempo desconectado, o jogo fala assim, olha só, você tem que conectar a internet, senão você não vai conseguir continuar jogando. Então, tem uma opção lá que você paga para poder jogar offline, né? Então, Isso não é o Remove Ads. Você colocou um outro IAP para fazer isso acontecer. um outro IAP. Entendi. Esse não é o Remove Ad, é um outro. São coisas parecidas, mas É, são pacotes que vão aumentando de tamanho. Tipo, tem um lá que ele ganhou a skin do Mombo Rei, e uhum. aí ele tem tudo, né? Pode jogar Ah, que legal. offline, não vê ads, né? Então tem várias coisas para o jogador, assim, querer realmente ter aquilo ali, comprar e gastar. Então funcionou bem, assim, a renda vem parte de NEP, parte de ads. E você comentou que você recebeu um valor da Ancine, né? Que é até interessante, só voltando um pouquinho no tópico da Ancine, Aham, tem editais e editais, né? Tem editais que, sim. como você falou, você tem que devolver o dinheiro, tem editais que é um dinheiro único ou várias parcelas. Mas aí o meu ponto não é mais sobre a Ancine, e sim sobre você tinha um valor. Vamos chamar esse valor de X. Uhum, É, você e a equipe, né? Você falou, eu acho que mais duas pessoas nesse momento isso. precisavam pensar, ó, a gente tem X e a gente precisa fazer um jogo, que vocês têm uma ideia que provavelmente vocês já tinham definido no documento da Ancine o que seria mais ou menos, né? Sim. Quanto isso afetou as decisões de design e de produção do jogo? Porque uma coisa é eu produzir um jogo com 3 milhões, né? Com 6 milhões, que você falou o valor lá do edital total, né? Mas Aham, outra coisa é fazer com parte disso. sim. Como é que isso afetou? Como é que vocês sentaram ali e fizeram? Pô, e a gente tem que produzir esse jogo em tanto tempo para isso valer a pena, tal feature não pode entrar. Quais foram as decisões que foram pensadas olhando para o valor que vocês tinham, né? Porque precisavam pagar as contas no fim do dia. Sim, sim, com certeza. Sempre quando eu faço o jogo, né, a gente tem que saber quanto já tem disponível, né, e com aquilo o que que dá para fazer, né. Dificilmente empresas menores vão fazer o jogo que querem, né, vão fazer o jogo que dá para fazer com o investimento que tem ali. Então, para a gente foi realmente tipo, um desafio, né, fazer um jogo, né, na época foi 250 mil, né, que a gente recebeu. Se a gente pensar, né, que um jogo em média desse tamanho, desse escopo do Super Mario Quest, Metroidvania, demora 1 ano e meio a 2 anos, né, para ser desenvolvido, você tem aí cerca de 18 ou 20, vamos supor, 20 meses para desenvolver. Se você gastar 10 mil por mês, já dá 200 mil. Né? Uhum. Então, não é tão barato se construir um jogo quanto a galera pensa, né? Então, uma das coisas que a gente pensou primeiro tá, a gente tem que fazer um jogo, não vamos fazer um jogo gigantesco, tipo, com mecânicas multiplayer, né? Eu acho que a primeira coisa é pensar em fazer um jogo single player, porque a gente sabe que é outro Uma camada a mais, né? camada ali bem mais complexa por trás. Eu acho que muita gente que desenvolve já quer fazer jogo multiplayer, não sei o quê, e a gente sabe, cara, multiplayer não dá, né? E aí é sempre podando algumas coisas, né? Quando a gente fez o conceito do jogo, a gente pensou mais ou menos como é que ia ser, né? Mas a partir do momento que a gente faz um vertical slice, que a gente entende um pouco melhor de quanto tempo vai ser o jogo, a gente tem que podar algumas features, né? Então, o jogo a gente teve que remover algumas coisas que iam ter no jogo, né? Reduzir o número de formas, a gente ia ter 5 formas. A gente acabou tendo que tirar uma forma e ficando com Uhum. 4. Formas são as transformações do Mombo, né? Para quem não jogou o jogo. Então, tipo, reduzir assim, 20% ali o escopo do projeto para conseguir adaptar, né, nesse orçamento aí de 250 mil.
E a gente conseguiu executar, óbvio que, assim, tem coisas que não saem como esperado, né? Acabou que veio o Covid, isso para a gente foi um impacto meio grande, por mais que a gente fosse empresa que trabalhasse remotamente, né? Eu achei que teve um impacto aí na produtividade da galera. Então, no desenvolvimento a gente teve que investir um pouco mais no jogo para poder finalizar. Mas realmente, quando você pensa em jogo e você tem um escopo, um valor, né, definido ali de que você pode investir, você tem que pensar muito bem qual vai ser o escopo, que jogo vai ser esse. Aqui na Urubi, por exemplo, a gente tem um caso, né, que eu acho que vocês talvez não saibam, que é o Draft Journey. Draft Journey foi um jogo que a gente fez no meio do Super Mario Quest, né? Começou a pandemia e a gente teve que parar o desenvolvimento do Super Mario Quest porque algumas pessoas da equipe estavam tendo problemas por causa da pandemia, porque tiveram que tipo, ir para casa de familiar e não tinha conexão com a internet, e não deu para levar o Nossa. computador. Então, nem todo mundo estava conseguindo trabalhar no início da pandemia, que teve o lockdown. Então, a gente teve que parar o projeto e falou, cara, beleza, paramos o projeto, mas e a empresa? Como é que sobrevive, né? Como é que a gente paga as pessoas, né? Então, a gente traçou aqui uma estratégia a gente tem dev kit de Xbox e de Nintendo Switch, a gente já sabe produzir para mobile, que eu já tinha feito o jogo. Vamos fazer um jogo muito rápido, muito curto, e vamos lançar para tudo que é plataforma e vender. Uhum. E a gente criou o Daft Journey. Né? A gente pegou parte do conhecimento que a gente tinha ali de jogo de plataforma, que a gente estava fazendo Mombo, e a gente criou um jogo que tinha que ter um escopo muito pequeno, então a gente já sabia que fazer nível é complexo, então a gente não podia tipo, fazer 50 mil níveis, a gente fez um algoritmo que construía nível e fez um jogo que você morria e tinha que reiniciar do começo, né? Roguelike. Então a gente pensou no escopo do projeto bem enxuto para conseguir produzir ali em 3, 4 meses, gastando 60 mil ali, e foi o que aconteceu, né? Então a gente aqui, pelo menos eu já tenho uma boa experiência de como eu faço jogo com pouco dinheiro. E como você faz jogo rápido também, né? Porque você é o cara do joguinho da semana, né? Exato. Já fiz muito jogo assim, tipo uma semana, um mês, e Uhum. fazia tudo sozinho. Então eu já sei mais ou menos quanto tempo demora para implementar cada coisa. E o bom também é que eu tenho conhecimento, né, em todas as áreas, então às vezes está precisando de, sei lá, o cara termina uma arte e precisa colocar no Unity. Às vezes o programador tem que adiantar lá a programação meio braba, aí eu vou lá, pô, eu sei mexer com arte, sei mexer com programação, então eu coloco no Unity, fatio lá os assets, né, crio as animações, crio as árvores de animação, algumas coisas também de programação eu consigo lá e ajudar. Então, assim, o nosso processo ficou um pouco ágil por eu poder, né, navegar em todas as áreas, né? Mas, tipo, entender o projeto e fazer um escopo para produzir com um dinheiro reduzido, eu acho que isso aí é fundamental, assim, para a gente conseguir sobreviver, assim, no começo, né? Aqui no Brasil, tipo, eu acho que no mundo inteiro, a gente sabe que não é fácil se envolver, cada vez mais competitivo, né, o mercado, e aí a gente tem que ser cada vez mais assertivo, gastar menos para lucrar mais. Então não pode dar muita bobeira, né? Então aqui na Urubi a gente sempre tentou fazer assim um projeto enxuto, rápido. E foi o que aconteceu, né? Com o Super Mario Quest, com o Draft Journey, né? Foi agora também o board game. Então as coisas estão funcionando. Eu achei interessante sua fala, porque ela fala não só sobre entender o valor que vocês tinham para criar o Super Mombo, mas também entender que, putz, a gente precisa parar um pedaço, mas como vamos fazer um jogo pequeno e vocês criaram todos os limitadores e ainda assim sair um jogo interessante, né? O Dwarf Journey. Sim. Então, é muito legal esse trabalho de produção. Mas a gente está falando de coisas que deram certo, né? Vocês conseguiram, Aham. foram lá, conseguiram fazer o Super Mombo, vocês fizeram o Dwarf Journey, está lançado, está na Google Play, né? Durante o desenvolvimento, seja do Dwarf ou seja do Super Mombo, vocês cometeram algum erro, alguma coisa, puta, isso daqui a gente meteu o pé pelas mãos e é algo que a gente não vai fazer mais para o próximo, que a gente aprendeu para o próximo. Teve alguma coisa que foi aquele grande erro que trouxe um grande aprendizado? Eu acho que todo o desenvolvimento, né, algum aprendizado você vai ter, assim. Eu não digo que, sim, eu tenha cometido muito, tipo, erro muito grave, assim, onde eu falo, nunca mais vou fazer isso, não. Mas é sempre, quando a gente lida com prazos, né, com orçamento,
Então, sempre vão ter alguns deslizes que você vai cometer durante o desenvolvimento, que você vai aprendendo. Eu acho que isso faz parte de uma jornada de aprendizado. Mas uma coisa assim que a gente... Eu acho que a gente tem mais coisa para... Eu acho que eu tenho muita coisa que eu aproveito quando eu acerto. Uhum. Assim, vamos supor, o Super Mario Quest a gente acertou muito, escolheu a ferramenta certa para fazer, vamos supor, construir fase, né? Então a gente tem lá tipo, escolher um plugin que eu já sabia, já tinha amigos que tinham usado para criar fase. É maluco. A gente usa aquilo aí para tudo que é jogo que a gente está fazendo, né? Muito bom. Então Tá certo, é. a gente aproveita, né, o conhecimento, a expertise que tem naquela ferramenta, ou então os jogos da Urubi são de plataforma, então a gente aproveita de certa forma esse conhecimento de jogo de plataforma, de como é fazer um nível, como é que é divertido, o que é divertido no nível, né, como é que a gente constrói um fluxo para o jogador que seja prazeroso, uma curva de aprendizagem, né? Então, eu acho que aqui todos os projetos que a gente tem feito, eu tento aproveitar um pouco do que de cada projeto que eu vou fazendo, eu vou entendendo um pouco, porque lá atrás eu treinei muito. Então, eu acho que eu tento tipo, criar, construir projetos que sejam muito assertivos, né? Que tipo assim, isso aqui vai dar certo. Eu acho que uma coisa assim que talvez não tenha sido tão assertivo, que a gente está tipo tentando contornar, né? Foi que a questão do jogo ser muito difícil e ter um visual talvez infantil, um visual um pouco mais fofinho, né? Então são duas coisas um pouco contraditórias que realmente, se você analisar mercado, né, talvez fique um pouco fora do mercado. Isso assim, eu acho não, eu tenho certeza que talvez prejudicou um pouco que a gente não acertou tão bem assim a venda do produto e o nível de dificuldade e as mecânicas para o público que está se interessado no jogo, né? Então a gente tem um público infantil, né? E no celular. E a gente está dando para os caras um jogo que talvez seja difícil, um jogo de plataforma que precisa ter vários botões ali na tela e controles mais complexos. Então são coisas talvez que não combinam uma com a outra, mas por mais tipo isso talvez não tenha sido tão acertado, né? A gente conseguiu fazer um bom trabalho com o conceito que a gente tinha lá atrás. Então, para o Super Mario Quest 2, a gente vai levar em consideração isso, tanto é que a gente está tentando talvez simplificar um pouco mais as mecânicas, tornar o jogo um pouco mais simples do jogador que não tem tanta habilidade de controle conseguir desenvolver dentro do game, né, comprar as coisas, passar de fase, zerar o jogo uma hora. E também deixar o jogo também complexo para a galera que ficou lá falando, cara, o jogo é muito bom, esse jogo aqui é difícil, eu adoro jogo assim. Então a gente quer também tentar agradar esse pessoal que curtiu É no o Super meio Mario Quest termo, 1. né? É, Legal. é. Então foi isso. Fala aí. Pô, muito legal, cara. Eu queria conversar um pouco mais sobre os testes, né? Imagino que vocês Aham. devem ter testado isso, mas como é que foi a experiência de testar o Super Mario Quest, né? Como é que vocês fizeram? Vocês levaram para usuários, vocês testavam só vocês mesmo? E como isso impactou depois o level design dentro do jogo? Uma das coisas que assim, eu sempre fiz, né, foi testar jogo. Tipo, tem que Uhum. testar, né? Que eu aprendi lá atrás, que eu fiz uma vez eu fiz um jogo e eu fiquei um mês e pouco fazendo, e aí não botei na mão de ninguém. Aí quando fui lançar, ninguém gostou do jogo, só eu gostava. E lá atrás eu aprendi, cara, a primeira coisa que tem que fazer é soltar na mão da galera. Então a gente, desde o começo, né, a gente fazia trabalhos em rede social para chamar o pessoal para o nosso Discord, né? Ah, que Então, legal. desde o começo do desenvolvimento, a gente tinha um Discord onde tinham pessoas ali que queriam saber o que estava acontecendo, né, do desenvolvimento e tal, e começaram a testar o jogo, né? Tanto é que um dos game designers que trabalha com a gente agora, ele era tester do jogo quando o jogo estava lá atrás, no começo do desenvolvimento. Então, até, tipo, um cara que dava muito feedback interessante, tinha muito conhecimento em games. E eu falei, pô, por que você não vem aqui trabalhar com a gente? Vem para É, perto. Muito veio para bom. perto, começou como um tester, meio, tipo, caçador de bugs, coisa do tipo. E hoje em dia ele é game designer, cria mecânicas e participa do desenvolvimento das fases e tal. E aí lá atrás, né, a gente construiu esse Discord, onde as pessoas testavam o jogo, a gente colocava versões e criava campeonatos dentro do Discord para o pessoal ficar jogando. Então tem um grupo, né, seleto lá de testers, são pessoas que são mais engajadas, e a gente dá lá o cargo no Discord de testers, eles têm direito a builds exclusivas, a gente faz algum tipo de sorteio, algumas coisas assim para a galera que é tester também.
Então, desde o começo a gente tem testado o jogo e identificado onde tem os problemas, assim, né? Tanto que o Mombo, a gente já levou para alguns eventos e a galera pega no controle e fala assim, caracas, parece que eu jogo muito bem esse jogo sem ter jogado. Foi Uhum. porque a gente realmente quis polir o controle a ponto de qualquer jogador ali que tenha, a gente perceba, tipo, cara, teve dificuldade aqui, então o que a gente faz para contornar isso? Então facilita talvez o pulo, ou então, essa fase que está difícil, vamos deixar essa fase um pouco mais fácil. Então isso tudo fez parte do nosso processo de teste, né? Ele tem um sentimento tátil bom, né? Cara, o Sim, pular é gostoso, né? O dar estrelinha é gostoso, dar o jump para baixo é gostoso, né? Os feedbacks são bons, né? Isso tudo sim. acho que ajuda, né? Isso que você tá comentando do cara sentir que ele tá jogando bem. Muito bom. E tem outras coisas que a gente, tipo assim, que quem tá jogando não sabe, né? Tipo, às vezes o cara, para pular da parede, ele precisa estar grudado na parede. Mas Aham. às vezes o cara nem tá grudado na parede, eu deixo ele saltar da parede, porque ele estava tão próximo da parede que ele pode saltar, não tem problema. Às vezes ele Você dá apertou um umas pouquinho facilitadas, antes, né? facilita. Então, às vezes ele caiu do penhasco. Teoricamente, ele não poderia pular, porque ele não está no chão. Só que ele acabou de cair, foi 0,1 segundos depois dele cair. Então, deixa ele pular, deixa ele fazer o pulo que ele quer fazer. Então, tipo, são micro ajustes ali que você faz para o jogador se sentir no controle do personagem, né? Cara, você não precisa ser tão criterioso, né, nos jumps, no lugar onde ele tá na plataforma, né? Deixa o Sim, jogador sentir que ele consegue, que é melhor do que o cara se frustrar por uma exato. pequena, pequena Perfeito. coisa. Muito bom. Você falou aí sobre todos esses pontos, né? E eu queria saber, é, durante o desenvolvimento, vocês tinham alguma dificuldade maior? Então, beleza, vocês entenderam o pulo, entenderam durante os testes como estava indo, mas tinha alguma dificuldade para vocês criar novas fases, novos mapas, ou até mesmo ajustar controle, né? Que você comentou que ajustar controle foi um fine tuning. Qual foi a maior dificuldade durante o desenvolvimento do jogo? Acho que a maior dificuldade realmente foi criar todos os níveis, né? São 240 níveis, então como é que a gente ia criar tudo isso interconectado, né? E testar tudo isso? A gente meio que criou assim uma estrutura primeiro macro assim no papel, esse daqui é a tal região que vai estar conectada a essa, está conectada a essa. Para o personagem conseguir chegar nessa, ele precisa ser dessa forma. Então já tinha tudo mais ou menos planejado e a gente foi região por região construindo ela, né? Então a gente construía uma região, aí pedia para os testes jogarem, e aí eles gravavam a gameplay, né, da primeira, Legal. da primeira gameplay, e aí mandava para a gente. A gente assistia, via onde estavam as dificuldades dos players e tal, e os problemas, às vezes, dos inimigos. Pô, esse inimigo aqui tá tipo, atirando sem feedback muito claro, então melhor o feedback de ataque desse inimigo. Né? Pô, essa fase aqui, o cara dá um pulo para cá, tá todo mundo querendo dar esse pulo para cá, mas esse pulo não é possível. Então a gente talvez mude a forma ali do plataforma ali para o cara não querer fazer aquele tipo de ação. Então são assim, a gente criou, né, as fases, mas esse microajuste foi feito do começo até o final do projeto, né? Provavelmente foram criadas mais de 400 fases, né? Então durante o desenvolvimento a gente abandona algumas, né? E outras a gente sempre dá uma modificada, né? Ou ajusta algum pedaço dela que não está tão legal. E eu acho que a maior dificuldade realmente de criar os níveis foi, tipo, realmente a quantidade, né? A quantidade de níveis e tudo interligado. Então, foi muito teste, muito teste. O tempo todo iterando. E como é que foi esse processo do level design? Então, vocês começaram a fazer ele no papel, vocês já faziam direto na Unity? Eu acho que foi Unity, né? E Unity que vocês estavam comentando que foi desenvolvido o jogo. Como é que vocês faziam todo esse processo? E até um ponto interessante, você comentou, tinha alguns pulos que a gente olhava ali e via que o jogador queria dar, mas a maioria dos jogadores queriam dar, mas não era um pulo possível. Chegou em algum cenário que vocês disseram, não, é essa a experiência que a gente quer. A gente quer que seja realmente difícil aqui, até pensando na curva de aprendizado do jogador e a curva de dificuldade. Como foi olhar tudo isso junto para criar o processo de level design de vocês? Primeiro, a gente criou uma diretriz, né, de criação de nível, porque como o jogo você pode navegar de trás para frente para trás, cima para baixo, então a gente não tem muito controle, né, sobre o trajeto do jogador, né? Nos jogos de plataformas tradicionais, você sabe que ele vai vir da esquerda para a direita, vai jogar a primeira fase, depois a segunda. Então, no nosso jogo foi um pouco mais complexo, porque às vezes como são caminhos que podem se bifurcar, ou então ele pode voltar para uma fase da direita para a esquerda,
a gente tem que levar em consideração todos esses fatores, né? Então, a gente criou um documento onde tá, primeira coisa, a gente não pode colocar, só que eu não vou lembrar muitas diretrizes, tipo assim, tamanho de tela, né? Qual o tamanho máximo que a gente podia ter, né? Legal. Quantos inimigos podiam ter, cada inimigo tem um nível de dificuldade, então tá, esse inimigo que não pode ter muito, esse aqui pode ter um monte, né? Então a gente criou alguns tipos de. Uma coisa eu acho que a gente que fez, que a gente criou foi o seguinte: no mapa, a gente tinha vários tipos de fase, né? Então, o que a gente fez? A gente tinha uma fase que chamava, dentro do desenvolvimento, a gente chamou de fase de respiro, né? Que era uma fase onde não tinha absolutamente nenhum desafio, era só ele pular e coletar as moedas, e tinha uma fonte onde ele recupera a vida, né? Então, a gente pontualmente colocou dentro da, tipo, a cada, assim, se eu não consegue, você não consegue andar 4 fases sem encontrar uma dessa. Então, era obrigatório tipo, ter 3 fases de distância e uma fase de respiro, né, para o cara conseguir chegar lá. Ou então, no mapa, a cada tantas fases tem que ter um teleporte para ele voltar para a cidade. Então, tem Uhum. várias regras que a gente criou, né, para poder construir esse mundo que fizesse sentido na questão da dificuldade, né, e tivesse uma lógica para a gente conseguir mensurar, né, tá, essa fase é difícil, beleza, se você fazer a fase é difícil, a gente tinha níveis de fase de dificuldade, então vem uma difícil. Então, depois, para mim, não pode vir uma outra difícil. Para mim, tem que vir uma fácil, ou então uma média, ou então outro tipo de fase que não seja uma fase que o jogador vá, de novo, perder a cabeça ali e ficar Sofrer. chateado e sofrendo. Então, eu acho que a gente precisou criar algumas diretrizes, né, para construir todo esse mundo interconectado e deu certo. Eu acho que deu bastante certo. Tanto é que eu acho que a galera que não é tão boa, né, no jogo, não tá nunca, não que seja não tão boa, né, que não estava acostumada a jogar jogos de precisão, jogos de plataforma, conseguiram jogar Super Mario Quest, adoram o jogo, começaram a realmente jogar jogos de plataforma, de gêneros que eles nunca tinham jogado, com Super Mario Quest. Então, acho que a questão do level design foi um desafio, mas a gente conseguiu fazer muito bem. Tirando uma dúvida ainda sobre level design, você comentou sobre o tamanho da tela, né? Aham. E o Super Mombo, ele tá no Switch, que você comentou, Uhum. ele tá na Steam, ele tá na Google Play, e são telas de tamanhos diferentes. São aspectos diferentes, né, de tela. Sim. Teve algum momento que vocês tiveram que, putz, vamos retrabalhar algumas coisas para funcionar em todas essas telas? Ou não? Ou sempre funcionou? Porque você comentou que começou pensando ali no Steam, mas depois do jogo foi um pouco mais voltado para o free to play. Então, teve algum retrabalho ou o ponto inicial era sempre pensando em todas as telas e sempre desenhando num Canva que fazia sentido para o mínimo do que vocês queriam? Tipo, desde o começo, né, era uma dificuldade essa questão do aspect ratio, porque a gente tem muito controle na tela, né? E cada tamanho de celular ou cada proporção, esses botões vão ficar de um tamanho, vão ficar numa posição diferente, né? A gente sempre se preocupou em testar bastante, né? Então, nossos testes, a maioria era no celular. Então, acho que o primeiro device assim, que a gente levou em consideração para projetar as HUDs, para projetar toda essa parte de interface foi celular. Acho que se funciona no celular, provavelmente vai funcionar no Nintendo Switch ou no computador, até porque no celular você precisa muito mais interface, porque precisa, se você tiver botão, você precisa estar com o botão na tela, né? Então foi muito um trabalho assim. Óbvio que tem adaptações, né? Então tem telas específicas para o celular e telas específicas para o computador. Ou telas específicas caso ele esteja com controle. Então, se ele estiver jogando o celular com controle, quando ele troca de forma, é uma tela que aparece. Mas se ele não tiver controle, né, é outra tela diferente que aparece. Então, a gente teve que pensar um pouco em diferentes HUDs para diferentes dispositivos. Eu acho que esse foi realmente um trabalhinho assim, que a gente teve, que deu dor de cabeça. Não ficamos satisfeitos, talvez, com o resultado de todas as telas, né, até porque a gente não teve muito tempo para refazer algumas coisas que a gente não achou que ficou legal, mas realmente foi um desafio, assim, você projetar para. Ainda mais você tem iPad, na época a gente ainda pensava muito em tablet, né? Hoje em dia eu acho que nem todo mundo pensa tanto em tablet, mas a gente já pensa que, sei lá, um aspect ratio base aí seria um 16:9, mas realmente, se você pegar um tablet, tipo, com aspect ratio 3:4, né? É complicado você adaptar tudo ali, assim, para funcionar bem, ainda mais que hoje em dia a gente tem celular com
aspect ratio, tipo, sei lá, 16:8, até menos. Né, umas maluquices, total. Aí tem celular, você tem câmera na frente, né? No iOS tem muito celular com câmera e tem diretrizes da própria loja que você não pode colocar algum tipo de HUD ali. Então, desenvolver para mobile, assim, eu acho que não só desenvolver para múltiplas plataformas, mas desenvolver para mobile é um desafio, assim, para quem faz UX, né? Quem faz UI. Pensou bastante, assim. Não está um resultado perfeito, mas a gente conseguiu chegar num resultado legal. Bom, eu acho que agora eu queria conversar um pouco com você sobre a parte externa, né, do jogo, né? Vocês, como você mesmo comentou, né, vocês têm os seus Discords e a rede social de vocês é realmente muito grande, né? Se você olhar Sim. os números, né, no TikTok, você comentou bastante, o seu Instagram também tem posts sempre, né? Eu queria saber o quanto que essas redes sociais impactaram a empresa, né? E principalmente como que eles impactaram o Supermombo, o desenvolvimento do Supermombo. A gente sabia lá atrás, né, que um dos desafios, assim, para realmente para jogo é você conseguir instalação, conseguir pessoas que queiram jogar o seu game, né? Eles chegarem, né? Chegarem no seu Chegarem, jogo. exato. E tanto é que hoje em dia o mais complicado no mobile é você conseguir instalação, né? Você precisa Uhum. investir em aquisição de usuário, né? Então, tem formas hoje em dia um pouco mais baratas, talvez tipo influencers e tal, que na época não tinha. A gente falou, cara, a gente precisa criar uma comunidade que se interesse pelo jogo, né? Então, vamos procurar essas pessoas que gostam de desenvolvimento, pessoas que estão interessadas em empresas que estão fazendo jogos aqui no Brasil e tal. Então, começamos no Instagram fazendo publicações de desenvolvimento e tal, e começou a crescer nosso Instagram. E aí, depois de um tempo, a gente sabia que era importante essa parte de mídias sociais, e aí eu procurei uma pessoa para ficar responsável somente por isso, né? Então, há 2 anos atrás, na verdade, a Giovana entrou na empresa e começou a produzir realmente conteúdo do jogo um pouco mais profundo, né? Talvez um pouco mais atual, né? A gente começou lá atrás com o Mombo fazendo dancinha no TikTok, né? Era o Muito bom. personagem no ritmo da música, mostrando um Sei. pouco do jogo. É que ele é muito carismático também, né? Você bate o olho no bichinho e fala, filha da mãe, que bonequinho legal, assim, né? E aí essas brincadeiras funcionam, né? Aí funcionou bem, assim, até porque a pixel art do jogo é bem bonita, assim, a gente fazia uns GIFs, tem um GIF que a gente soltou do chefe, tipo, que no TikTok tem, sei lá, 200, 300 mil visualizações, assim, e nem é Aham, nada complexo, é só um GIFzinho, né? Óbvio que a gente tem vídeos aham. no TikTok hoje em dia de 4 milhões de views, 5 milhões de views, mas na época, quando a gente soltou isso, pegou, sei lá, 80 mil, a gente falou, caraca, maluco, 80 mil views, e aí viu que Uhum. rede social, tipo assim, era o meio da gente conseguir popularizar o nosso jogo, né? Tornar o nosso jogo um pouco mais com mais visibilidade, assim. E aí fomos criando conteúdo do jogo e a gente percebeu também que, tipo assim, tem muita gente que fica produzindo conteúdo do próprio jogo e às vezes esse conteúdo é um pouco finito, porque você demora 1 ano e meio para fazer. Então você vai ficar 1 ano e meio, tipo, mostrando migalhas, tá ligado? Pro público. Dando gotinhas de É, gameplay, né? Então, tipo, o público não quer isso, o público quer jogar, o público quer falar sobre o jogo. Então, a primeira coisa que a gente fez lá atrás foi construir uma demo onde o público podia saber como é que é o jogo jogar. Então, a gente tinha essa demo na Play Store, tipo, na época, a gente tirou essa demo do ar, mas essa demo bateu, tipo assim, 200 mil downloads, assim, 300 mil downloads, uma demo de um jogo. Isso tudo com a rede social, né? E a gente fez essa Aham. demo e depois percebeu, cara, tá, a gente pode ficar só falando do jogo, mas talvez a gente possa também partir para o outro lado, que seria a questão de produzir também conteúdo para redes sociais e virar também produtores de conteúdo, né? E aí a gente começou a fazer isso, produzir conteúdo para redes sociais, e aí no meio disso a gente começa a falar do nosso jogo, né? Fala que a gente desenvolve, e aí começou a dar muito certo também, tanto é que hoje em dia estamos com 800 mil seguidores, né, no TikTok, 350 mil inscritos no YouTube, e as outras redes também têm números bem legais. Então a gente descobriu que, cara, a gente pode criar, né, uma rede onde as pessoas sabem que a gente está fazendo, mas ao mesmo tempo a gente está falando de outras coisas ali, né? Então o pessoal conhece a Urubi e quando a gente lançar o nosso jogo, o pessoal vai falar, pô, legal, a Urubi que faz conteúdo, eles também estão fazendo jogo, eu vou ver como é que é esse jogo deles, ou então, nossa, eu estava acompanhando o desenvolvimento pelas redes sociais deles e vou jogar o jogo, eu quero jogar o jogo. Então o Super Momo Quest foi tipo um sucesso muito por causa da nossa rede, né? Porque a gente Uhum. desde lá de trás falou, vamos construir essa rede. Você alimentou ela, né? Exato, vai alimentando. Para quando lançar,
tanto é que a gente, no primeiro mês, assim, a gente teve, sei lá, 400 mil downloads em um mês sem pagar um centavo. E, Que tipo, legal, cara. é óbvio que pagando nem sem pagar um centavo, assim, na hora para conseguir aquilo, né? Óbvio que a gente teve investimento de rede, né? Mas tudo que a gente cria agora, a gente não precisa investir tanto, porque a gente já investiu lá atrás. Tanto é que a gente financiou, né, mês passado, o board game do Super Mumble Quest no Catarse com a comunidade. Tipo, a gente vai produzir um board game, assim, do título de um jogo nosso, tipo, coisa que no Brasil, assim, que é muito raro de se ver, né? Um board game de um título de um jogo digital. A próxima pergunta é essa, cara. Já tá queimando pauta aí, Ah, mas. então a gente já vai adiantando. Mas que legal, cara. Ainda explorando um pouquinho desse ponto das redes sociais, porque vocês são um estúdio de jogos, mas eu queria Aham. explorar um pouquinho esse conteúdo que vocês geram hoje. Hoje também é uma forma do estúdio gerar receita ou não? Ou é realmente user acquisition, a gente só está trabalhando growth e até um growth futuro, né? Como você comenta, tipo, a gente está criando a marca para quando lançar, já colocar nas redes e, por exemplo, o Super Mario Quest 2, esperamos que já tenha uma receita muito mais interessante que o Super Quest 1 por causa da quantidade de pessoas que vão acessar ele. Com certeza. A estratégia assim, inicial, né, realmente sempre é crescimento, né, porque acho que é mais interessante você crescer. Se você tem dinheiro para crescer, é melhor você crescer primeiro, para depois ter o retorno do investimento. Então, para rede social, né, você pode rentabilizar isso ou com propaganda paga, né, public post, ou então com os ads em algumas plataformas e tal. Então, a gente começou a fazer conteúdos que são conteúdos curtos, né, no TikTok, no YouTube e botou também no Instagram. Esse tipo de conteúdo, ele não é um conteúdo hoje em dia que gera muita receita por view, né? Então, são poucas plataformas que pagam para as pessoas que estão fazendo conteúdo de shorts, né? Ou então esses conteúdos tipo o TikTok. Então, assim, o YouTube tem um programa lá que eles têm um incentivo lá para criadores, a gente recebe um valorzinho porque a gente publica bastante coisa e tal, mas o TikTok a gente não recebe muita coisa, né? Eu acho que nada. Mas nós, tipo, a estratégia é crescer, né? E depois rentabilizar em cima disso. A gente pode fazer public post, mas acaba que a gente não prefere não fazer porque não vale tanto a pena financeiramente para a gente queimar, né, a nossa rede com ficar falando de coisas, publicações talvez que sejam de terceiros que não tenham a ver com a marca, né? Então a gente está procurando pessoas que sejam que tenham a ver realmente com a Urubi, né? Que aí sim a gente pode fazer uma publicação assim. Então a gente já viu vários jogos, sei lá, faz anúncio de FPS. Aí eu olho lá, o FPS nem é tão legal. Eu falei, cara, eu não vou fazer um anúncio na minha rede de um jogo que talvez não seja tão legal, né? Ou então que não tenha a Sim. ver com o que eu falo, sobre as coisas que a gente está desenvolvendo. A gente pensa assim, monetizar a rede com propaganda, mas assim, tem que ser uma parceria muito, muito específica. Mas o que a gente quer é crescer mesmo comunidade, tanto é que a gente tem também nossa loja virtual com Sim. produtos da empresa. Então, a gente estava fazendo agora bonecos, né? Está vendendo bonecos na loja. Então, se o cara comprar tantos reais em produtos da loja, ele ganhava o boneco do Mombo de Fogo. Então, a gente rentabiliza a nossa rede com nossos próprios produtos, né? Ou foi o primeiro mês passado, a gente fez o Catarse, e esse mês a gente fez uma promoção na loja virtual, né? Então, a gente tem produtos, copos, pins, bottles, caneca, caderno. Então, na loja tem um monte de coisa também que a gente consegue rentabilizar esse investimento que a gente fez na nossa rede. Mas, por enquanto, assim, o foco mesmo é crescer, né? Porque a gente sabe que o jogo, assim, jogo digital, ele é o maior mercado, assim, eu acho, de renda, assim, de mídia, né? E eu acho que ganha mais dinheiro, talvez, do que entretenimento em relação à produção de vídeo. Então, a gente está querendo focar em crescimento para rentabilizar em cima dos jogos e dos produtos da empresa, né? E aí, ainda nesse cenário, falando sobre conteúdo, né? Eu acho incrível, primeiro, que vocês estão construindo uma comunidade, não só conteúdo, né, para as redes sociais, não só user acquisition, mas o user acquisition de vocês é muito forte. E, obviamente, vocês tiveram que ter um estudo. Entendo que com a entrada da Giovanna, como você menciona, vocês começam a agir mais forte sobre isso. Mas como é, por exemplo, o processo para a produção pensar nisso, né? De pensar em, pô, vamos produzir esse conteúdo, como você falou, não vamos falar sobre esse shooter aqui, que o jogo nem é tão interessante, nem é tanto sobre o nosso público-alvo. Como é que vocês trabalham a criação desse conteúdo
pensando exatamente no retorno, seja o retorno download para o seu jogo, né? Vocês olharam o público-alvo, foram atrás de benchmark, como foi pensar esse conteúdo do User Acquisition? Assim, quando a gente começou a produzir, né, a gente, óbvio, né, a gente não tinha muito conhecimento, né? A Giovana entrou, ela era recém-formada, então, assim, a gente não tinha muito conhecimento de o que fazer, né? Então, a gente teve que botar a mão na massa e começar a analisar o resultado, né? Então, eu sempre fiz parte, né, desse processo, né, de tipo, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? Tá, isso aqui a gente fez aqui, teve esse resultado. Então, a gente lá atrás começou a estudar um pouco, né, a estrutura de vídeo, né, tal. A gente vai fazer vídeo. Como é que é essa estrutura? Como é que as pessoas que têm muitas visualizações, têm muitos seguidores, como é que eles fazem, né? Então, até na época, como a gente tinha programador que full-time programação, eu também programava, eu falei assim, ó, vamos pegar a API do TikTok e vamos fazer uma ferramenta que vai ler todo mundo que a gente vai, tipo assim, a gente colocou vários targets de pessoas que a gente tinha interesse e a gente pegou a ferramenta, criou uma ferramenta com a API do TikTok, onde a gente pegava todos os vídeos dessa galera e a gente conseguia entender as métricas de cada vídeo e ver, tipo assim, qual a duração desse vídeo, quantos likes ele teve, né, quantas visualizações ele teve, qual o percentual de views esse vídeo tem. A gente começou a perceber algumas métricas e a gente desenvolveu um formato, né, que a gente sabia que ia funcionar melhor, né? Então, parte dessa construção de conteúdo foi muito da análise de performance de vídeo de concorrente, né? Então, tipo, quem sabe programar aí e sabe mexer em API de terceiros, dá para fazer esse tipo de análise, né? Então, a gente às vezes tem a métrica do próprio vídeo, mas é melhor talvez aprender com alguém que está mais na frente, que já tem coisa interessante. Então, a gente pegou muito assim, de entender um pouco de como é que funciona o algoritmo, né? De assistir muita coisa e ver como é que era falado aquele conteúdo, né? Como é que era passado aquele tipo de conteúdo, e começamos a construir o nosso próprio conteúdo. Assim. A gente cria hoje em dia coisas que talvez poucas pessoas fazem igual no TikTok, e na época que a gente fez assim, era muito dancinha, né? Então a gente começou 2 anos atrás, eu acho que o TikTok é muito focado, talvez, em coisas que não tinham muita profundidade. Tanto é que na época você não conseguia, eu acho que nem botar vídeo de 1 minuto, né? Ou o máximo era 1 minuto, eu acho que era isso, o máximo era 1 minuto. Então era realmente uma plataforma voltada para aquela galera que estava vendo vídeo curto ali, dancinho, coisa assim, mas a gente percebeu que tinha caminho, né, para construir coisas um pouco mais complexas, com mais informação, né, realmente conteúdo, né, e não só algum entretenimento pelo entretenimento. Então, nosso canal tem conteúdo de informações, né, para os jogadores, para as pessoas que gostam de curiosidade sobre o mundo game e tal. E essa construção, né, de crescimento foi bem pensada, né? Mas foi pensada testando, né? Faz, testa, isso aqui não deu certo, testa outro jeito. Vê o que dá certo. Então, foi mais ou menos assim. Bom, agora sim, cara, você comentou, né, que vocês desenvolveram um jogo de tabuleiro do Mongo, né, colocaram no Catarse, deu super certo, né, foi financiado. Eu queria que você comentasse um pouco, né, pra gente sobre como foi essa transição, né, de pegar um projeto que ele é um jogo digital e tentar transportar ele pro tabuleiro, né, qual foi as modificações que vocês tiveram que fazer e por que vocês decidiram fazer isso, né? Assim, eu sempre tive um sonho, né, de fazer jogo de tabuleiro, assim, não de Super Mario Quest, mas era fazer realmente jogo de tabuleiro. E aí o Catarse entrou em contato com a gente, né, falando, ó, a gente tem, Ah, que legal. vocês têm uma rede e tal, então como é que você quer fazer algum projeto? Vocês podem fazer um projeto aqui, a gente vai dar atenção para vocês e tal. Então a gente conversou com eles e entendeu que tá, a gente pode sim, talvez financiar alguma coisa, né? Mas na época o Super Mario Quest 2 ainda não estava muito na nossa cabeça, até porque a gente tinha lançado, tinha 2, 3 meses, assim, o Super Mario Quest, né? Foi no início do ano. Aí a gente começou a pensar, falou, pô, por que a gente não faz, sei lá, um board game, né? E eles falaram que board game tipo, tem um público que geralmente já compra board game lá no Catarse, financia projetos de board game, e seria realmente um produto que seria mais fácil da gente desenvolver, né? E conseguiria talvez converter sem muito esforço. E aí a gente falou, beleza, então vamos fazer um jogo de tabuleiro usando, né, a IP do Super Mario Quest. E foi assim um desafio, né?
tipo, criar jogo de tabuleiro que eu nunca tinha feito, assim, eu fiz na faculdade uma vez um jogo de tabuleiro, mas ficou horroroso, tá ligado? Então eu tinha que criar um jogo de tabuleiro que fosse tão divertido quanto esses jogos que eu curto, né? Sei lá, eu faço coleção de jogos de tabuleiro, então eu sei o quão complexo é, né? Tipo, você tem que amarrar muito bem as mecânicas, né? Outro, você não tem feedbacks sonoros, né? Ou então aquele feedback de animação. Então, como é que você vai fazer com que o seu jogo fique divertido, né? Então, a É, forma de é, você entreter, falei. a gente até já conversou com uma galera do board game e os caras falam, né, que é tipo assim, é o game designer cru, praticamente, né? Exato. Como você vai fazer para o cara ter a experiência que você quer passar com poucas palavras até, né? Os manuais não podem ser umas coisas muito bizarras, tem que ser uma coisa mais contida em si mesmo, né? Aham. Girar em torno, né? Eu acho que é. E até a parte tátil, né? Porra, o dado, o número de cartas, esse tipo de coisa, é uma outra coisa a se pensar quando você vai fazer o game design, né, do jogo. Sim. Aí acabou que assim, a gente tem que fazer com as ferramentas que a gente tem aqui, né? Então a gente tem um game designer, eu, assim, eu sempre fui game designer, então eu fiz parte Uhum. dessa parte de como é que eu vou fazer esse jogo e o que que eu vou fazer, né? Então a gente começou a fazer alguns joguinhos Papel e branco, velho. exato, né? E a gente começou a fazer alguns joguinhos e falou, eu acho que party game é a melhor coisa. Aí começou a fazer os party games, e tal, não sei o quê. Só que eu não tava tipo sentindo muita, tipo assim, muito, não tava ficando legal assim party game. Não sei se é porque eu não tenho tanta experiência em jogar party game. Eu sou daquele tipo assim, jogo um pouco mais complexo, estratégia. Eu vim do Magic, Eurogamers, né? né? Exato. Tipo, eu vim muito do Magic, então eu gosto muito de pensar o que que o outro jogador vai fazer para fazer a minha jogada. Então eu gosto de card game. Eu falei, pô, talvez vamos tentar fazer aqui um jogo que mistura um pouco, né, essa mecânica que a gente tem das moedas, não sei o que, que a gente tinha lá já uma mecânicazinha já pronta, e ir com um card, né? E aí, porque no jogo a gente tem isso, a gente tem upgrade, né? Então, como é que a gente faz um jogo, tipo, alguma coisa que tem os upgrades para você melhorar o seu mombo, né? E como é que você desbloqueia as formas? Então, a gente partiu, né, desse know-how que eu tinha, né, da experiência que eu tinha, nem know-how, porque eu não tinha know-how, era mais experiência de jogador de card game, de board games, tipo, sei lá, que tem card, King of Tokyo, ou então Munchkin, que seja, Uhum. jogo que tem algumas cartinhas que interagem, e a gente foi criando, né, e surgiu realmente o Super Mambo Quest Board Game, que você trabalha, que tinha várias questões, né? Não podia ser um jogo hiper estratégico, porque o jogo estratégico ele tem um problema, né? Quando o cara é expert, você não consegue jogar com iniciante nunca. É, Então, eles isso é não um se mega encontram. problema, não tem como. Então, imagina você é o dono do tabuleiro e vai jogar com alguém que nunca jogou. E aí complica essa história, porque é, não tem como ganhar um campeão de xadrez se você está aprendendo xadrez, né? Não tem como. Uhum. A gente teve que mesclar um pouco algumas mecânicas, né? Mecânicas de sorte, né? Então você tem vários dados que você rola. Então tanto você quanto o inimigo rolam dados. Então tem essa questão de talvez ter sorte, mais azar. Tem a questão de estratégia, porque quando você rola os dados, você pode escolher as faces que você quer, quais dados você vai rerolar, quais dados você não rerola. Então a gente teve que mesclar sorte com estratégia e com um fator de replay, né? Replayability, né? Como é que a gente ia fazer um jogo que pudesse ser jogado várias vezes, né? Então o jogo tem um baralho, então tem várias cartas ali dentro de equipamentos, é, poderes. Então, cada jogo vem um conjunto diferente de poderes e equipamentos que você pode comprar. Então, as Da estratégias elas vão dinamicidade, né? mudando, sim. Que às vezes tem uma carta que comba com outra, mas às vezes elas não vêm, né? Mas às vezes pode funcionar. Ou então você peça uma estratégia para o jogo e usando uma carta, né? Às vezes você tem uma carta ali que você consegue desde o começo usar uma estratégia baseada naquela carta. Então a Uhum. gente teve todo esse trabalho de tipo, tá, vamos fazer um jogo também, uma coisa que a gente quer fazer, né? Um jogo belo, né? É um jogo que a galera olha e fala, nossa, que jogo bonito. Então o jogo ele tem um baralho de 36 cartas ilustradas, ele, tipo, cada ilustração Caraca. única, tipo, linda, né? Com os personagens do jogo, com os NPCs que tem no jogo. Então a galera que curte Super Mario Quest vai ver, né, todo aquele mundo dos personagens que vendem upgrades, do Mombo se transformando. Então tá tudo ilustrado ali. E para a galera também que curte mais board game, que não curte muito a temática, ou nem conhece o Mombo,
é um jogo que tem uma mecânica que consegue atingir um público abrangente, assim, é o cara que não é tão bom em estratégia, mas ele gosta ali de rolar dado e quer jogar ali um joguinho divertido, essa pessoa serve. Ou então uma pessoa que é mega estratégica, tipo eu, que quero fazer cada hora uma estratégia diferente. Vamos bugar esse jogo aqui. Vou comprar esses Descobri, dois vou itens aqui, uma quebrar. seca de dinheiro, vou quebrar esse jogo. Sim, Então, para essa galera, o jogo também serviu, assim. Então, foi muito um legal. desafio e a gente conseguiu, botou no Catarse, deu tudo super certo, financiou o projeto e agora a gente está na parte de produção. Legal. Vocês pensam em colocar o projeto pós o Catarse à venda dentro do site? Vocês pensam em talvez trabalhar futuramente novamente com jogos de tabuleiro? Como a visão da empresa teve pós esse lançamento desse jogo? Assim, a gente sabe que a comunidade, quando gosta de alguma coisa, a gente sabe que assim, se a gente entregar alguma coisa legal, o pessoal vai consumir, né? Então, o Board Game foi um exemplo disso, né? A gente fez um produto muito maneiro, é um jogo bonito, um jogo que está divertido, e a galera que gosta de Super Mario Quest acompanha a gente, comprou a ideia, né? E bancou esse jogo, né? Então, a gente vai óbvio que a gente vai investir mais um pouquinho para fazer uma tiragem um pouco maior, para ter, né, também venda do jogo na nossa loja e tudo. Sim, sim, sim. Mas a gente percebeu que realmente pode ser, né, um caminho para a empresa, né? Produzir, até porque a gente tem a nossa loja virtual. A gente tem como escoar, né, produto É físico. fácil, né? Total. Então, não que seja fácil, mas a gente tem esse caminho, né? É mais prático, tipo assim, empresa que produz jogo digital, provavelmente produzir coisas físicas, né, não vale tanto a pena, né? Porque provavelmente ganha muito mais dinheiro fazendo jogo digital. Mas eu acho que a galera aqui da Urubi, a gente tem um foco muito mais de, tipo assim, de fazer coisas que nos dão prazer, ou coisas que a gente vai olhar para trás e vai falar assim, nossa, eu consegui fazer isso, olha o que eu fiz, isso aqui está muito legal. Então a gente não, tipo assim, por mais que talvez o jogo de tabuleiro não lucre tanto quanto o jogo digital, a gente pensa sim, né, futuramente fazer outros jogos de tabuleiro, criar outros produtos do Mombo, porque o que a gente quer não é tipo ficar rico, milionário e acabou, não. A gente quer construir coisas que no final da nossa vida a gente olhe para trás e veja, seja recompensador, né? Não só tipo ter produzido, ganhado dinheiro, mas também ter tido prazer em produzir as coisas e ter orgulho daquilo, né? Então, com certeza, a gente vai fazer party game. Eu quero fazer um party game em breve. Para mim, se for Mombo Quest 2, vai vir party game também, Que para botar legal. na lojinha. Assim, a galera aqui é muito entusiasmada, assim, fazer coisas diferentes e tal. Então, com certeza, a gente vai produzir um board game novo ou expansão desse jogo, não sei. Eu queria te dar um parabéns, assim, pelo que você está construindo. Eu tô achando muito incrível. Eu Valeu. achei o Super Mombo muito incrível, eu achei o board game muito incrível. E tô achando muito fantástico você falando do processo de construção, porque, como você falou, você está construindo uma IP brasileira que tem um potencial muito grande de fazer, de crescer, né? Então, é um projeto que começa ali com coisa da Ancine. Hoje vocês, pelo que eu entendo, vocês se pagam, já estão fazendo o board game que foi financiado. E Sim. até uma dúvida do board game, ele está com Uhum. data prevista para esse ano ainda, dezembro. E Sim. normalmente, quando a gente fala de Catarse, a gente fala, às vezes, até de mais de 2 anos de entrega. Então, foi um processo que vocês já estão com o projeto, na teoria, pronto e só está mandando imprimir agora, né? Exato, tá tudo o jogo assim. Quando eu pensei em fazer o jogo, eu sabia que eu tinha que ter o produto pronto, como se eu tivesse o Uhum. projeto final na minha mão, né? Então eu fiz um protótipo, tipo, a gente fez eu imprimi em impressora 3D os bonecos do jogo, né? Os dados, a gente comprou uma impressora de resina só para fazer os dados ficarem perfeitos, com o símbolo certinho, com rebaixo, né? Então a gente criou vários protótipos que seriam realmente, se você comprasse na loja, você ia falar, pô, muito maneiro esse jogo, muito bonito. Então foi o que a gente fez, a gente produziu um game que já estava pronto, a gente só precisa dinheiro para produzir a tiragem, sei lá, de 1.000 unidades, né? Então a gente sabe que o problema do board game não é você fazer também tanto, é mais você produzir, né? Então cada cópia é caro, né? Você produzir uma cópia. Imagina cada cópia do board game vai custar R$ 100, né? Então, Uhum. para eu produzir 1.000 cópias de um jogo de tabuleiro, eu preciso de R$ 100.000. Então não é tão simples assim, né? O Super Mario Quest, a gente conseguiu reduzir um pouco o escopo ali para ficar um pouco mais barato, né? A gente vai investir cerca de 50 mil para produzir. Então, a gente vai produzir, sei lá, uma tiragem entre, não sei, 500 ou 1.000, depende do lugar que a gente vai produzir. A gente está vendo Uhum. se vai produzir na China ou no Brasil. A gente tem alguns orçamentos e tal.
Mas realmente, assim, o board game a gente teve muito carinho, como tudo que a gente tem feito aqui, a gente tenta fazer com o máximo de carinho, ficar o mais bonito possível, assim. Mas, pô, brigadão mesmo pelo elogio, porque, tipo, a gente se empenha para não só fazer coisa pra gente, né? A gente quer ver o negócio bonito e ter orgulho daquilo, mas também tem que agradar todo mundo. E é legal, tipo, ver as pessoas gostando e ver o reconhecimento também, né? Isso eu acho Uhum. que é bem bacana. E agora, eu tenho uma pergunta, ela é até mais pessoal do que só sobre o Super Mombo. Você fala de uma carreira em que você vem ali de uma faculdade de design, já com foco em fazer jogo, né? Mas como você falou, 5 anos ali trabalhando em situações, diria até que difíceis, se alguém oferece salário de R$ 700 é complicado. E você começa a construir agora o Super Mombo, né? Imagino que você teve poucos líderes na sua vida e que você se tornou um líder pro Super Mombo. Você fala como você participa de todos os processos, como você lidera tudo isso. E, normalmente, ter um líder, ter um GD sênior, ter um producer sênior, que eu entendo que você hoje é um producer e game designer da empresa, né, da Urubi, Uhum, ter uma pessoa acima de você ajuda você a aprender com ela. E a sim. minha pergunta pessoal você sente falta de algum aprendizado em algum lugar? Você sente... Primeiro, para mim é óbvio quanto você estuda e o quanto você tem conhecimento. É inegável e que, obviamente, passar 5 anos com a própria empresa deve ter te dado inúmeros aprendizados. Com certeza. Mas se você pudesse escolher hoje, cara, eu queria ter um líder para poder aprender mais sobre isso. O que seria, assim, sabe? O que é que você sente que faz falta hoje? Eu acho que ter alguém que conhece, né, conhece mais do que você é bom, porque, tipo assim, você chega lá na frente mais rápido, né? Então, tipo assim, eu acho que talvez a minha trajetória esteja um pouco mais lenta, porque tudo que eu faço, né, é um pouco do zero, né? Eu tenho que pegar aquilo, eu não sei o que que é, então eu vou pegar do zero para aprender, né? Então, realmente, é uma coisa que para mim foi, assim, sempre foi não difícil, porque é uma coisa que eu tenho prazer de aprender, né? Então, eu gosto de coisa nova. Vou fazer boneco, como é que faz isso aí, né? Quanto custa para produzir? Se não dá para produzir, como é que eu faço para produzir isso aqui? Né? Então, tudo que eu faço na minha vida, eu tento primeiro descobrir, aprender sobre, até para ter como dialogar com as pessoas do meio e tal. Então, realmente, desde o começo, eu sempre tentei liderar, né? Eu acho que desde a faculdade, ou desde lá atrás, eu percebi que talvez eu tenha essa tendência de puxar um pouco as coisas para mim, né? Mas eu acho que hoje em dia, assim, eu acho que se eu realmente pensando em empresa, né? Se eu tivesse alguém que tivesse muito conhecimento, seria na parte de que pudesse me ensinar ou então pudesse fazer para mim, seria a parte toda de otimização de ads, né? A parte de tipo construção de estruturas para conversão de NAP, porque eu acho que o mais difícil, né, de você fazer um jogo é você fazer um jogo rentável, não é fazer um jogo divertido. Fazer um jogo divertido, tipo, para quem é experiente não é difícil. Mas o problema é que você tem um mercado muito competitivo, então você precisa que aquele jogo performe bem, né? Performar bem não é tipo agradar as pessoas, performar bem é dar dinheiro, né? Converter em venda, né? Fazer com que a pessoa jogue aquilo infinitamente. Então acho que um dos desafios assim que eu tenho hoje, eu sempre tive, na verdade, é de não ter uma pessoa experiente nessa área de otimização e deixar o jogo o mais rentável possível, né? Eu acho que a Urubi eu sempre fiz jogos legais que me renderam dinheiro, que funcionam bem, né? Mas ainda assim pecam, né, nessa parte de eu acho que talvez poderiam dar mais dinheiro, né? Então, se eu tivesse alguém que tivesse mais conhecimento disso do que eu, coisa que realmente eu sinto falta, seria esse profissional. Bom, cara, vamos para nossa última perguntinha, né? Uma perguntinha que Posso ir já virou embora. tradição aqui no nosso Desconstruindo, que a gente queria saber com você é uma dica. Uma dica que você daria para essa galera que está entrando hoje no desenvolvimento de jogos, uma galera que já está na indústria, quer aprender mais, né? Quer se tornar um desenvolvedor de jogos assim como você se tornou e que entregou jogos muito legais. Então, uma dica de o que você aprendeu nessa jornada toda do desenvolvimento de jogos que você falaria para essa galera, para ajudar essa galera? Caraca, é muita coisa, mas tá. Puxa uma aí, vai. Não Tá, tem problema não, não. uma não, fazer top 3, top 3. Acho que a primeira coisa, Boa, assim, aí que eu talvez gostei. Vou ter que seja te convidar, vou ter mais que te convidar mais umas importante. 3 vezes, né? Então, show. Ó, primeiro, o mais importante, eu acho, é você botar a mão na massa.
Tipo, não adianta a gente, às vezes, tipo, sei lá, quer fazer alguma coisa e achar que de primeira vai dar certo. Não vai dar certo. Uhum. Então, primeira coisa, ensaia, né? Igual bebezinho, gatinha, né? Aí anda devagar, depois que você tá correndo. Então, maluco, faça jogo. Fique fazendo, quanto mais jogos você fizer, melhor você vai ficar, mais você vai entender sobre game design, sobre programação, né? E a gente aprende muito mais fazendo vários projetos, né, do que fazendo um projeto só. Porque num projeto só você vai ter uma quantidade específica de problemas ali, que é os problemas que você encontrar, e você vai aprender e vai crescer. Mas se você fizer vários projetos ainda mais diferentes, de tipo, sei lá, mecânicas diferentes, né? Ou então, tipo, para console, outro para mobile, outro para PC, não sei o que, você vai se deparar com experiências diferentes, vai te trazer muito mais conhecimento. Então, maluco, faça projetos. Se você está começando a, sei lá, entrar nesse mundo de produção de games, se você é game designer, começa a prototipar 50 mil jogos, né? Eu acho que a primeira coisa é isso. A segunda coisa é sempre olhar para o lado, né? Eu acho que tem muita gente que, às vezes, tem um olhar e vai e quer fazer um jogo e faz o jogo, talvez, experiências passadas e tal, mas talvez tenha coisas ali do lado que tem outras pessoas produzindo, ou jogos mais recentes foram lançados, né? Então busque muita referência. Tu vai fazer um jogo Metroidvania, maluco, joga tudo que for possível, né? Vê tudo que estão fazendo aí no mercado de legal, né? Até para entender se você não está fazendo uma coisa que já foi feita, né? Sabe? Esse tipo de Exato. coisa é até Sim. válido. Acho que quanto mais inputs você tiver, né? Que acaba que aquela parada, tipo, o artista, ele não cria, né? Ele copia, é um pouco isso, que a galera brinca um pouco. Tem até uns livros que falam sobre, que, tipo assim, a gente não cria nada do zero, é muito difícil você realmente ter uma ideia muito original e criar do zero. Geralmente você busca referências e vai mesclando aquelas referências e vai virar um Frankenstein. Mas se você escolher as referências corretas, seu Frankenstein vai sair bonitinho, né? Então, acho Uhum. que é mais ou menos isso. Então, a segunda dica, galera, que está desenvolvendo é muita referência. E eu acho que o mais importante do desenvolvimento é buscar pessoas, talvez, que te completem, né? Então, se você é bom em uma coisa, provavelmente você não vai ser bom em tudo, né? Então, seria legal, talvez, procurar pessoas com aptidões diferentes das suas, para vocês unirem forças e construírem coisas, é, tipo, super maneiras, né? Tipo, eu sei de arte, mas eu não sou artista, né? Então, hoje em dia, eu tenho um amigo meu que eu conheço há 15 anos, desde a faculdade, que sempre trabalhou comigo. E ele é mega sinistro em arte. Então, eu tenho uma pessoa que é artista, que vai dar a cara, né, dos jogos que eu tenho feito, né? Hoje em dia tem a Giovana, que é agora expert em redes sociais. Então, aos poucos, você vai se juntando a pessoas que têm experiências diferentes das suas e aptidões diferentes, e aí isso cria um time, e um time geralmente composto de pessoas que têm diferentes talentos, vai ser um time completo, né? Um time que vai fazer coisas legais, né? Então, eu acho que aqui no Brasil a gente tem muitas empresas que funcionam dessa forma. Poucas pessoas, que cada pessoa tem uma aptidão diferente, um talento diferente, e quando se unem, fazem coisas impressionantes, né? Então, esse seria o top 3 assim. Muito bom. Cara, muito obrigado pelo papo. Foi muito legal, cara. Valeu Valeu, mesmo por obrigado a todos os vocês. aprendizados aí que você passou pra gente. Espero muito sucesso aí na Orub, né? Já tô seguindo em todas as redes sociais, todo mundo sigam lá para acompanhar os TikTok. E, cara, muito obrigado por todo o papo aí. Foi muito Show. bacana. Obrigado pelo convite. Espero que a galera que vai escutar fique empolgada aí para continuar desenvolvendo, para aprender um pouco mais de games. Então é isso aí, galera. Tamo junto. E valeu também, Pietro aí, Zan. Valeu, cara, pelo podcast. Valeu, Pedro. Cara, como eu já Valeu, Pedro. comentei, muito incrível ver o que você está produzindo, o que vocês estão produzindo, né? Como eu falei no convite para o podcast, e volto aqui para o ponto, eu acho que vocês estão produzindo algo incrível, então parabéns não só para você, mas para toda a equipe. E eu quero ver mais coisas sendo produzidas, quero que... Eu acho que é muito bom a gente ter estúdios muito fortes aqui no Brasil, e eu vejo cada vez mais a gente está conseguindo ter isso. Aham. E a Urubi, eu tenho para mim que vocês vão construir algo foda em muito breve e vão ser um estúdio reconhecido por aí. Quando se fala o nome de vocês, a galera vai estar sempre, porra, lembro dessa galera assim, com certeza. Então, parabéns Irado. pelo que vocês estão fazendo e obrigado por Obrigado. ter vindo aqui, obrigado pelo seu tempo.
Valeu, obrigado a vocês. Valeu, Pietro. Valeu, Vitor. Obrigadão pelo convite. Tamo junto. E se você está querendo ouvir os outros podcasts do Desconstruindo ou mesmo do Game Design de Bolso, é só procurar a gente nos seus aplicativos mobile, não mobiles, de agregadores de podcast, né? Só procurar por Game Design de Bolso ou também seguir a gente nas nossas redes sociais com @GD de Bolso, no Instagram, no Twitter. A gente precisa povoar nosso TikTok assim como a galera da Hirubi faz. Mas, bom, procura a gente lá, a gente bate mais um papo e a gente troca mais ideias sobre os novos episódios que vão sair sempre. Muito obrigado por ter ouvido o nosso podcast. Um beijão no coração de todos e tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.